Salve, amigos! Mais um super episódio do Podcast Experts. Diretamente do Prime Video Bros Corporation Studios, certo? Estamos aqui com mais um super convidado para esse podcast que já é o líder de audiência na Escola de Negócios Bootcamp. É o melhor podcast, é o podcast top da audiência da Escola Bootcamp, que é a escola que transforma pessoas. Disruptiva. Meu irmão Andrade, é um prazer continuar sempre com você aqui no programa. Eu gostaria que você fizesse as honras da casa para abrir a apresentação do nosso super convidado de hoje, o qual veio numa elegância fantástica. Eu acho que eu vou ter que ali trocar de roupa. É com você, meu irmão. E é super convidado mesmo. Super convidado mesmo. Eu não sei nem se a gente está com a roupa adequada, embora uniformizados. O único podcast que os apresentadores vêm uniformizados, isso a gente pode falar que somos os únicos, né? Desculpa a concorrência, mas estamos aqui com convidado de garbo e da mais alta estirpe. Sensei, meu sensei, Paulo Guinato. É atual chairman da Leanway Consulting, engenheiro de formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas foi se aperfeiçoar no Japão, onde ele morou por mais de 5 anos, fez lá o seu PhD em engenharia também, System Manufacturing. Tem muita coisa. Se eu começar a falar aqui, eu não termino hoje, A né? abertura acaba no fechamento, né? Estudou na Kobe University. Então, de memória, ele não por está favor, lendo, ele não está lendo. Por favor, sensei, se apresente. É muito prestígio. Se apresente. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Zé. Boa noite, meu velho amigo Andrade San. Boa noite, Yara. E boa noite à nossa audiência. Eu fico muito lisonjeado de merecer esse espaço. Mas antes de comentar um pouquinho a meu respeito e tentar adicionar, que vai ser um grande desafio adicionar, né, um podcast que já está, de fato, consolidado, né, como um canal de conhecimento, um canal de desenvolvimento e formação, eu queria dizer a vocês que eu queria parabenizá-los, né, pela iniciativa e pelo espaço que tem conquistado. Então, é fantástico ter a oportunidade de participar com vocês nesse projeto, nessa proposta. Devo me apresentar assim à audiência? O Andrade San já fez isso por mim, aliás, fez magistralmente, mas talvez adicionar que eu, de fato, atuo na área de gestão de operações, engenharia industrial, engenharia de produção. Isso é o que justificou eu ter ido 30 anos atrás para o Japão, no meio da minha trajetória profissional à época, e decidido buscar lá o que eu enxerguei que 30 anos atrás era pouco conhecido, pouco difundido no Ocidente, sobretudo no Brasil. E muito precariamente, o que chegava de lá para cá, até nós, vinha com algumas distorções e precário entendimento. Então, eu decidi que ali dava pano para manga. Eu disse, puxa vida, eu tenho que entender melhor isso. Tive a sorte, entre os vários golpes de sorte que a vida me brinda, eu tive a sorte de ganhar uma bolsa do governo japonês. E isso me permitiu realizar o doutorado lá em Engenharia de Sistemas de Manufatura. Voltei para o Brasil em 98, me reinseri no mercado de trabalho, atuei como executivo novamente. Trajetória que eu tinha deixado exatamente para, né, buscar esse aperfeiçoamento. E 20 anos atrás eu decidi dar uma guinada uma mudança na trajetória profissional, no rumo que tudo indicava que eu ia seguir, né, na vida executiva corporativa. Mas não, eu decidi fundar a Leanway Consulting, uma empresa de consultoria em gestão de operações. Na época, consultoria de um homem só, era só eu. Continuamos uma empresa pequena, né, depois de 20 anos, completamos 20 anos em outubro passado, e temos então militado um grupo de 20 pessoas, 20 consultores que estão espalhados pelo Brasil com maior concentração aqui na região sudeste de São Paulo. Nós temos colegas residindo, consultores
residindo no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Santa Catarina, para facilitar as questões logísticas, né, de proximidade com os nossos clientes, os projetos que estão espalhados aí pelo Brasil e por outros 13 países além do Brasil. Então nós temos tido a grande oportunidade de militar nesse campo, na área de gestão de operações, que tem tudo a ver com a proposta de discussão e construção de conhecimento dos experts, que é como é que nós lidamos com tecnologia e gestão de gente, né? Nesse ambiente super turbulento, né, de hoje, né, em que tecnologia está nos assoberbando, ou seja, ela é como se fosse um tsunami de novidades e de coisas tecnológicas que parece que se a gente perde o bonde, já era, né? Então, essa discussão é mais do que apropriada. Espero que eu possa agregar algum valor aí nessa noite de hoje. Muito obrigado. Eu tenho certeza disso. O que eu acho interessante você vê, se apresentou, mostrou uma baita bagagem, não precisou falar ainda ao que ele veio em relação ao podcast. Você veja? Olha a organização. Você vê o gabarito. Olha o gabarito e a outra organização. prateleira, Zé. Quando eu falo isso pra você, você não às vezes duvida de mim. É outra prateleira. Nunca mais duvidarei de Andrade. É brincadeira, não duvido nunca, mas faz parte do podcast. Para a gente dar uma embasada no assunto, eu sei que você é especialista e fala nisso o tempo todo, o dia inteiro. O Andrade já teve, eu acompanhei isso, a oportunidade de participar da aplicação dessa filosofia, vamos chamar assim. Não sei se estou falando erradamente, é filosofia mesmo? Corretíssimo. Ok. Eu vou deixar para iniciar a seguinte pergunta. O que é a filosofia Lean? Ela tem princípios, ela tem regras, ou ela tem conceitos? Como é que se aplica isso? E, basicamente, as pessoas que querem saber alguma coisa mais simples de como você se aproxima dela, o que você pode deixar de mensagem inicial para que a gente aprenda o caminho dessa filosofia? Excelente, Zé. Você começar por aí, né? Com esse cuidado, né? De conceituar de forma simples, inteligível, mas e assim dando noção, né? De quem tem algum interesse. Eu espero que a partir daqui se desperte ainda mais interesse sobre o tema, né? Mas como é que nós... Tem várias maneiras diferentes e algumas delas muito elegantes de definir, conceituar o que é o Lean System, né? Vou buscar ser muito conciso. Teve origem, sim, no Japão, teve origem na Toyota. Originalmente surgiu como um modelo de gestão industrial nas fábricas da Toyota. Então, nasceu como um modelo de gestão industrial. Por isso, o apelido, à época, era, especificamente quando nasceu, Lean Manufacturing, ou manufatura Lean, produção Lean. No Brasil, a expressão que por vezes se utiliza nessa tradução é enxuta, produção enxuta. Muitos dos colegas, amigos devem ter ouvido essa expressão, produção enxuta, manufatura enxuta. Pois bem, nasceu nas fábricas da Toyota, mas isso tomou corpo. E a gente está falando de algo que teve origem há 70 anos atrás. Então, portanto, não é novo, não. Eles foram buscar com os precursores, com quem fazia melhor do que eles próprios, os japoneses à época, né, com os americanos, foram aprender com os americanos, a Ford, Chevrolet, foram para os Estados Unidos, voltaram com esse entendimento, né, de como é que se manufaturava com maestria automóveis à época. E começaram a construir o seu modelo de gestão de operações, que tinha que ser muito distinto, porque as condições de contorno eram muito diferentes no Japão. E isso começou a dar forma, né, ao Lean Manufacturing. Ampliou-se nessas últimas décadas, de forma que todas as funções do negócio, além da manufatura, elas se integram a esse novo modelo que eu vou tentar caracterizar. Se integram. Então, logística se integra à manufatura, engenharia e desenvolvimento de produto se integra à manufatura nesse modelo, desenvolvimento de produto, gestão de gente, contas a pagar, contas a receber, administração, tudo se integra nesse novo modelo de gestão, com as adaptações para cada função, dando origem ao que a gente pode chamar de Lean Enterprise, né? O negócio Lean como um todo. E você está certo quando falou, Zé, de filosofia, porque por trás disso nós temos um conjunto de paradigmas, modelos mentais, regras, atitudes, que a gente pode chamar de cultura Lean, ou Lean Thinking, mentalidade Lean. Então é o que está por trás disso. No mais alto nível, Lean Thinking, Lean Enterprise, Lean System aplicado na manufatura, na logística, enfim. Então é isso. E sim,
Existem alguns princípios, algumas regras, mas eu não vou detalhar, exatamente porque depende muito do autor ou do especialista que assim define. Eu acho que pondo isso, né, de forma mais ampla, como coloquei, já dá uma noção clara, né, do que é um modelo para fazer gestão no dia a dia de uma operação, qualquer que seja a natureza dela. Por isso que o Lean System hoje ele é aplicável a qualquer tipo de negócio, seja ele um hospital, um banco, uma instituição financeira, uma companhia de custódia e transporte de valores, o que quer que seja. Por conta dessa grande flexibilidade e alcance, porque a gente está falando de método para fazer gestão, fazer melhor o que já se faz bem. É isso, Zé. E dentro dessa filosofia, eu sou suspeito para falar. Muito suspeito. Muito suspeito. Você sabe o quanto eu sou apaixonado por essa filosofia. Seisei partilha desse mesmo conhecimento, dessa minha paixão, né? Mas são 30 anos nessa estrada, né? E quando a gente fala de Japão, onde o Seisei foi estudar, teve lá, bebeu da fonte, se apaixonou também e retornou outras tantas vezes com missões técnicas. A primeira pergunta que vem quando a gente fala que esteve no Japão é: como é que é o país? Como é que é aquela coisa, né? É moderno, os robôs, a robotização. Então tem toda essa impressão que as pessoas têm, e ela é parcialmente verdadeira, e eu vou explicar esse parcialmente. Perfeito. Mas a gente vê muita simplicidade também, né, Sensei? Tem toda a razão. A gente vê muita simplicidade. Então, dentro desse contexto, você que tem muito mais experiência, muito mais tempo de país Japão, o que mais te encantou nesse país apaixonante chamado Japão ao longo desses 30 anos de estrada? E resposta, primeiro que pergunta é capciosa e difícil de ser respondida. Mas você tem razão, Andrade-san. Antes de tentar elaborar uma resposta que faça sentido, você tem toda a razão. O Japão é o país, é a cultura dos contrastes, né? É impressionante. Mas o Andrade-san ele é muito humilde, muito modesto na sua colocação, né? Em colocar-se. Já esteve no Japão, esteve inclusive comigo ano passado, né, Andrade-san, estivemos juntos, e ele sempre muito atento, capturando tudo que os 5 sentidos dele permitiam capturar, né, dessa experiência no Japão. Mas, de fato, assim, o Japão é a cultura dos contrastes, né? Nós temos, por exemplo, os contrastes em vários aspectos do viver, né, do cidadão japonês, cidadã japonesa. Por exemplo, alto nível de aplicação tecnológica, altíssimo nível de aplicação tecnológica, e não somente nas aplicações de negócios industriais, por exemplo, né, ou de serviços, onde, de fato, nós estamos na fronteira da aplicação das tecnologias. Mas fora desse ambiente corporativo, onde a gente tem cacife para bancar a aplicação de uma tecnologia, pilotar, testar e extrair os frutos da aplicação da tecnologia. Mas fora disso, na sociedade de forma geral, eu costumo contar, me permitam estender um pouquinho, eu costumo contar que você vê a tecnologia, ela presente no dia a dia dos japoneses em tudo. No metrô, nas estações de trem e metrô, nos hotéis. Outro dia eu estava em Tóquio, em Shinagawa, um distrito, bairro empresarial, de negócio, enfim, como se fosse a Faria Lima aqui de São Paulo, e hospedando um hotel simples, 4 estrelas simples. E eu saindo, transitando pelos corredores, passa por mim um robô que eu percebi que era um robô, né? Mas passou por mim um robô assim, como se fosse um hóspede, ou eu percebi que era alguém do staff time, do hotel. Staff do hotel. E de fato era o Harry, era o Hari. E me explicaram depois que ele é o agente, o staff do hotel que faz a entrega do que você ordenar. Você recebe, chega para se hospedar, primeira coisa que recebe é um smartphone,
né, que você, enquanto estiver hospedado lá, tem todos os aplicativos que te conectam aos serviços do hotel, todos os serviços. Por exemplo, você pede uma refeição, faz a escolha da refeição no cardápio que aqui se apresenta, coloca, isso vai cair direto lá na administração, já na cozinha. A cozinha tem chefe, tem alguns robôs fazendo pré-preparações, né? E isso é visível, assim, da onde nós estamos, no lobby, dá para ver a cozinha. E o Harry, o que o Harry faz? Né? O Harry, mas lá, Harry. O Harry, ele é chamado, então, pela cozinha, e ele chega na cozinha, a refeição é passada por ele, ele abre um compartimentozinho, ele é baixinho assim, abre um compartimentozinho, essa refeição ele traz para dentro desse compartimento e se dirige para o caminha pelos corredores, pelos elevadores, chega na porta do teu apartamento, te avisa que ele está ali aguardando e pede licença para entrar, entra e pergunta onde é que pode deixar a tua refeição. Cara, é um hotel simples, um hotel 4 estrelas assim, que é o que regularmente a gente vai para business, né, fica hospedado. Nada de sofisticado, ou seja, tecnologia a Bangu, me desculpe a linguagem do Simplória, mas é tecnologia a Bangu, é impressionante. Claro, a gente vê muita tecnologia nas fábricas, nas operações, né, nas empresas, mas assim, no dia a dia é um negócio surpreendente. É encantador. Quando eu pegar o metrô, próxima estação, Japão. A gente tem que ir pra lá, não tem jeito. Não tem, olha, pelo menos uma vez na vida, todo mundo tem que ir ao Japão. Pelo menos uma vez na vida. Yara, inglês está aqui no Brasil e você presta serviços aqui. Talvez preste fora também, mas a minha conotação na pergunta é voltada exclusivamente para a postura da empresa brasileira. Entendo que uma empresa brasileira ela tem 2 motivos, deve ter mais motivos, mas eu vou me basear em 2 motivos para chamar você para fazer um trabalho de consultoria. Primeiro motivo, ela fazer uma economia, uma redução de custos, ela fazer um trabalho para melhorar a relação dela de despesas versus custos, versus margens, né? O aumento das margens. Muito bem. Já é um motivo. Mas essa empresa, quando ela se torna internacional e do Brasil ela vai para o mundo, é obrigatório ela ter essa filosofia? Você diria que é uma vantagem ela chegar lá fora e dizer: estou chegando aqui, mundo, sou uma empresa brasileira, porém eu uso essa filosofia Lean na minha área fabril, pelo menos na área fabril. Está certo esse caminho? O que você vê? Perfeito, Zé. Muito interessante a tua colocação. Mas eu devo apontar para a seguinte questão-chave, né, de por que uma companhia, por exemplo, uma empresa brasileira, decidiria por fazer uma transformação, promover uma transformação, né, no seu modelo de gestão de negócio, gestão de operações, na sua filosofia de atuação, porque à luz de um modelo que vem lá do Japão, né? O Sistema Toyota de Produção, o Lean System. Por que esse modelo como referência? Eu diria que, sobretudo, porque ele é reconhecido como um modelo de referência muito mais competitivo. Mas não só isso. Ele é muito mais competitivo, isso já está provado, pela posição que a Toyota conquistou e mantém há décadas. Ela é líder no mercado em que atua. E não só no mercado em que atua, que é por nós conhecido, no mercado de automóveis, de passeio, e também fabrica caminhões pesados, enfim, mas automóveis de passeio é líder no mundo há décadas. É a mais lucrativa das grandes montadoras no mundo há décadas. Então, está provado o potencial competitivo. Mas não só isso, ele é um modelo muito flexível, aplicável com os ajustes necessários, claro, a qualquer outra operação, qualquer outra montadora, mas não só isso, qualquer outro negócio, conforme nós falávamos. Então ela serve de modelo de referência para banco, para hospital, para clínica, para aeroportos, para qualquer operação, para escolas. E uma questão chave, Zé, você comentou há pouco, né, fez referência a, olha, isso, por exemplo, uma grande empresa brasileira explorando o mercado exterior, né, como multinacional brasileira, o que é que isso, por que isso pode ser importante ter o Lean System como modelo de referência?
para que ela possa competir em melhores condições. Essencialmente é isso. Eu diria assim que muito menos o impacto que isso pode causar de impressão positiva, claro, né, no mercado, no mercado consumidor, no mercado, nos seus potenciais clientes, mas mais no que diz respeito à capacidade de competir em qualquer mercado. Então, a adoção desse modelo de referência é importante para qualquer companhia, por exemplo, essa brasileira que expande suas fronteiras, né, para mercado externo, mas é porque isso possibilita ela, de fato, ser mais competitiva. Por quê? Porque esse é um modelo que está calcado em atender melhor o cliente. Atender melhor, da melhor forma o cliente passa por identificar o que o cliente determina e especifica como valor. Sob o ponto de vista do cliente, o que é valor. Então, a partir dessa leitura da voz do cliente, o que é valor, este negócio que tem o Lean System como referência, faz um esforço para oferecer esse valor, por exemplo, sob a forma de fator competitivo. Por exemplo, qualidade que satisfaça os seus, né, os requisitos de uso, especificações e mais do que isso, agregação de serviços a essa qualidade, preço competitivo, agilidade na entrega, assertividade na entrega, flexibilidade nessa entrega. Então, esses são alguns dos fatores competitivos, e tem outros. Quando a companhia adota o Lean System como referência, ela tem condição de, a partir da noção de valor, desdobrar essa noção de valor em fator competitivo. E aí, internamente, ela se arranja para garantir que todo o esforço interno que se faça, de melhoria, de Kaizen interno, promova a inflexão desses ponteiros, né, dos fatores competitivos. Para quem? Para o mercado. O mercado é que tem que perceber que a empresa está fazendo algo diferente dos seus concorrentes, de forma que promove, né, uma inflexão que interessa ao mercado. Ele atende melhor, olha, ele é mais flexível. É isso que é o grande diferencial em ter o Lean System como modelo de referência. E quando você vê isso, de fato, o cliente tem essa percepção de que o produto ou serviço disponibilizado pela empresa agrega valor ao que ele realmente deseja como cliente, eu acho que esse é o pulo do gato que a filosofia Lean proporciona, né? Mas, Sensei, indo ainda para essa questão da tecnologia, dos serviços, do comportamento humano, o que a gente percebe hoje nas empresas mais diversas. Por exemplo, você estava falando dos mais diversos segmentos e eu lembrei daquela reportagem da Toyota, da própria equipe da Toyota do Brasil, aplicando o sistema Lean, o TPS, né, no Hospital Santa Cruz. Isso mesmo. Está na internet. Vejam, é um filme bacana. No YouTube você acha. TPS, acho que está como TPS Hospital Santa Cruz. E aí eles mostram o antes e o depois, de como era antes deles implementarem a filosofia e no que se transformou. É basicamente o que as empresas buscam. Eficiência, produtividade, isso vai dar lá um saving, né? E aí às vezes é um custo avoid, né? Que o pessoal é o custo evitado, né? Ou o próprio saving de orçamento. Mas dentro desse contexto, qual é o pulo do gato da filosofia Lean? Eu não sei se eu sou capaz de apontar um pulo do gato, mas eu acredito que eu posso fazer assim algumas considerações que nos remetam a esse entendimento, né, de que esse modelo de fazer negócio, de pensar e fazer negócio, ele tem um diferencial que está centrado, a gente está falando muito, né, de competitividade, fator competitivo, enfim, mas esse modelo está centrado em promover esse desempenho superior em relação aos seus competidores a partir do desenvolvimento das pessoas. E se a gente pode chamar de pulo do gato, eu diria que esse é o pulo do tigre. Não ser um felino mais ágil do que, sei lá, assim, ou mais robusto, mais forte, mais poderoso do que o próprio gato. Eu acho que esse é o pulo do tigre da Toyota,
que é assim, nós falamos de tecnologia também, o Zé, especialista que é no tema, sabe bem que tecnologia, é o que nós falávamos, né? O tsunami da tecnologia que está nos assolando positivamente, mas é um risco também. Há um risco de a gente, nesse processo e no afã de trazer tecnologia para dentro de casa, para melhorar as operações, desempenho e tudo mais, nós darmos um tiro no pé, ou seja, engessarmos o sistema, não colhermos os frutos, né, almejados, por força de equívocos e erros nesse processo de implementação das tecnologias que requerem muito cuidado. E é interessante o Lean System, essa espinha dorsal, né? Na Toyota existe uma expressão que diz bem, aliás, é um dos motos importantes da Toyota. A Toyota tem alguns importantes, um deles, e eu diria que é o mais importante, Monozukuri wa hitozukuri desu. Monozukuri é manufatura. Eu vou traduzir livremente, porque a tradução literal não nos ajuda. Mas Monozukuri é manufatura, é a maestria na manufatura. Então a Toyota diz assim, maestria na manufatura decorre de desenvolver pessoas. Então, se você desenvolve pessoas, e pessoas normais, você produz resultados extraordinários. Mas há que ter isso como central e como responsabilidade precípua e mais importante das lideranças, desenvolver o seu time. E aí tecnologias são bem-vindas, mas para otimizar a atuação das pessoas. E nada além disso, a atuação das pessoas. Fazer melhor, promover, oferecer recursos, de forma que essas pessoas, sabendo lidar com esses recursos, tecnologias e métodos, possam fazer melhor o que já fazem bem. Então a Toyota por isso que ela é líder na fabricação de veículos, ela é líder na fabricação de teares, ela é líder na fabricação de máquinas operatrizes avançadas, tecnológicas, soluções logísticas, construção civil, em todos os negócios em que ela está inserida, e todos esses ela está. A gente conhece aqui no Brasil ela como uma montadora de veículos, não é só isso, o grupo Toyota é muito maior, e ela é líder em todos os segmentos. Por quê? Hitozukuri, desenvolvimento de pessoas como aspecto central. E essa é a função das lideranças, desenvolver o seu time. Muito interessante, porque está sempre a tecnologia batendo com as pessoas. Porque uma coisa que sempre a gente escuta aqui no podcast é o emprego que vai embora, que a tecnologia vem. E eu discordo disso, a gente já falou disso, não vou falar isso agora, Somos a gente dois. já falou bastante. A discordar. Mas colocar para você o seguinte, entendi toda essa sua explicação, acho que quem está com a gente ouvindo, a gente sempre aprende alguma coisa nova, é muito importante. E digo mais, penso que tem, na hora da implantação da filosofia ou do método, seja como for, entendo que tem uma certa rotina, um certo processo, com certeza você é craque no processo, mas eu pergunto, onde pode ocorrer erro? Qual é, vamos chamar, não sei se existe a armadilha da empresa que quer implantar essa filosofia Lean e de repente ela quer, no jargão brasileiro, fazer um atalho, Isso, dar uma economizada aqui, que a filosofia chega do mesmo jeito. Como é que você encara isso? Existe vamos dizer, essa dificuldade da sua consultoria em mostrar que certos processos para a adoção da filosofia são fundamentais e de repente esbarrar com alguém que fala, mas eu já vi isso, vamos fazer um atalhozinho versus aqui. jeitinho brasileiro. Para não dizer verdade, pejorativamente, mas entender que, Verdade. de maneira geral, existe essa possibilidade do famoso atalho. É verdade. Fantástico, Me fala, meu irmão. É verdade. E essa é uma Você usou a expressão armadilha, é sim uma das armadilhas que a gente tem que enfrentar. E tem que estar muito atento, né, para, de fato, neutralizar. Sim, Zessa, a gente enfrenta isso frequentemente. Eu não sei se eu vou ser capaz de elencar os requisitos importantes para melhorar, aumentar a chance de sucesso num processo de implementação. Sim, nós temos que ter um roadmap, né, um roteiro de implementação bem desenhado, dominado por quem vai liderar esse processo de transformação, né, de implementação dos construtos novos. Uma questão que eu gostaria de frisar aqui, se me permitirem, nós usamos consultores, uma liberdade, e os agentes de transformação de forma geral, uma liberdade quase que poética, assim.
nós vamos implementar o Lean. Na verdade, não é bem isso. O que nós fazemos, e é assim que tem que funcionar, no avião que está voando em velocidade de tiro de cruzeiro, a empresa, ele está voando em velocidade de tiro de cruzeiro porque tem motores que sustentam, porque tem uma fuselagem que sustenta, que tem toda uma aerodinâmica, todo um conjunto de subsistemas que estão funcionando. Podemos otimizar o desempenho desse grande conjunto? Sim. Mas tem que ser com ele em curso. Ninguém para no hangar o negócio e deixa lá semanas ou meses para quebra. Não volta mais a operar, porque não tem como botar no ar novamente. Então é um processo de transformação em curso. Mas o que se faz não é uma implementação, não é uma aeronave nova. À luz de conceitos aeronáuticos nessa analogia, eu vou buscando otimizações que me permitam introduzi-las enquanto a aeronave está em curso. Então, é um processo de transformação do modelo vigente, à luz desse modelo de referência. Então, não é trazer um modelo de referência para dentro de casa. À luz do modelo de referência, nós fazemos as mudanças, transformações. Aqui esse construto cai bem, mas eu tenho que tomar cuidado. Como um cirurgião, né, que tem que fazer as intervenções com muito cuidado para que não, nesse processo de querer resolver um problema aqui, corte cria outro, cortando uma estrutura importante, né? E aí não é assim, a gente sabe bem, os sistemas são complexos. Então, é isso que eu gosto de comentar, e estou aproveitando essa oportunidade. Não, a implementação não é uma liberdade, que se diz, vou implementar o Lean, não é verdade, a gente vai otimizar o modelo de gestão de operações vigentes à luz dessa referência, né? E com muito cuidado na introdução desses elementos. Assim como a tecnologia. Então, essa estrutura tem que estar robusta, estável, para que eu possa identificar que tecnologias podem potencializar o desempenho dos construtos existentes. Por exemplo, eu faço um aspecto muito importante para qualquer operação como é que eu faço a gestão do fluxo para garantir que o atendimento seja realizado no prazo acordado e mais rapidamente possível. Por exemplo, como é que eu faço para que eu tenha a agilidade de atender diferentes clientes com diferentes demandas? Então, isso resulta do sucesso de eu implementar determinados construtos. Por exemplo, troca rápida de ferramentas, setup rápido, por exemplo, gestão de fluxo a partir de ritmo, rotas inequívocas, rotinas de movimentação. Estou fazendo referência aos elementos, né, os construtos físicos. Mas eles, aqui combinados, resultam, né, nesse desempenho esperado, né? Então, esse é o cuidado que se requer. Ter um roteiro muito bem estruturado, ter a noção clara de que esse processo é um processo de intervenção cuidadosa no modelo vigente, e, obviamente, que você tem que ter uma série de requisitos. Por exemplo, tem que ter, sim, o patrocínio da alta administração. Mas, mais do que patrocínio, tem que ter domínio da alta administração a respeito do que vai se enfrentar, do modelo de referência e do processo de mudança, das peculiaridades de um processo de mudança que tipicamente é complexo e arriscado. Tem que haver um time interno preparado, de coordenação, de vanguarda, em que promova o desenvolvimento da grande massa, que promova engajamento. Tem que existir recursos, não é, para sustentação. Tem que haver o compromisso de longo prazo. Claro que a gente pode, sim, colher os long-hanging fruits, né? Melhoria de custo, melhoria de atendimento, aspectos importantes para o negócio e que agora, no curto prazo, são importantes. Mas esse processo é um processo que só justifica se a visão for de longo prazo, de anos à frente. É um processo que pretende mudar. Você não precisa mudar a cultura. Ele chama um especialista, né, em aspecto específico da tua operação. Cara, é o seguinte, corte do custo. Seguinte, essa família de produto está me dando um problema para atender os clientes. Eu quero um modelo aqui específico para reduzir o prazo de entrega. Mas isso não se sustenta. E ele é como... essas iniciativas assim, localizadas, são como implantes que você tem que estar tomando aquele remédio para evitar a rejeição a vida toda.
Então não é isso a implementação é diferente da implantação. Isso. E é isso, né, Sensei? Tem que ser do P ao P, né? Do PLP, exatamente, presidente. Do porteiro ao porteiro. presidente, não tem dúvida. jeito. Recentemente, Isso mesmo. Zé teve participando da AgriShow. Acho. Minha pergunta vai nesse sentido, né? Então o Zé teve participando na AgriShow 2023. Há 20 anos atrás eu estava em Ribeirão Preto. Morei lá há 4 anos, onde nasceram meus filhos. Bacana. Beijão, Beijo João pra Pedro e todos. Maria Clara, né? Tenho muito orgulho de ter morado naquela cidade e dos meus filhos terem nascido lá, embora eu seja um apaixonado por Santos. Mas, falando de AgriShow, e aproveitando esse gancho, do setor que mobiliza talvez a maior fatia do PIB, né? Sem dúvida. Além do agro ser pop, o agro é lean? O agro pode ser lean, Andrade San. O agro não é lean ainda. Nós temos algumas ilhas de excelência, grandes players no setor do agribusiness, que sim, já acordaram e já estão se movimentando há algum tempo, portanto estão realmente na fronteira, né, desse processo, né, de implementação de um modelo mais competitivo. Existem várias grandes corporações, mas são ilhas de excelência. Então, por essas ilhas de excelência, isso é alentador, é muito bom, mas nós ainda não podemos nos referir ao agro como, né, um segmento de negócio lean. Não, muito distante, muito distante, muito carente, mas muito receptivo a essas alternativas. Porque existe uma noção clara de quem está envolvido com agro e quem está de fato vivendo agro, que é um negócio com propósito, é um negócio com futuro e é um negócio com necessidades, ou seja, tem muito para fazer, tem muito para melhorar. Então eu tenho percebido muita sede de aprender com outros setores que estão mais à frente, como manufatura e serviços, por exemplo, né, mais à frente. Então, tem uma série de coisas. Eu não atuo especificamente no agro. Nós atuamos ali, o e-consulting atua em grandes players que atuam no agro, por exemplo, como fornecedores de implementos agrícolas, por exemplo, de fornecedores de insumos para o agro. Mas o plantio, a colheita, o beneficiamento, que é a essência, né, do agro, claro, com todo o respeito às demais funções, logística, enfim, mas aí nós ainda, ouçam os nossos amigos, escutem bem os nossos amigos do agro, ainda estamos de olho, ainda não atuamos. Mas eu tenho notícias, sim, de vários colegas que atuam e estão, assim, encantados com o potencial que existe no agro. O agro não é lean, mas não tenho dúvida que o Brasil, para sustentar e crescer nessa posição de um dos maiores players no agro mundial, será lean. É um oceano azul, né? É um oceano azul. Obrigado, André. Eu acho que a pergunta foi muito pertinente, porque, inclusive, quando a gente fala em agro, isso está acontecendo com o que o Guinato está falando, isso leva a nossa experiência, da nossa empresa lá, da Techboard Latam, a nossa experiência em relação ao agro, quando a gente participou. Porque a área de segurança, nossa empresa não é apenas tecnologia, mas desenvolve principalmente tecnologias para a área de segurança e automação. Isso nos levou a uma experiência fantástica lá no AgriShow, por conta de entender que, por mais que se entenda que o setor é fantástico, que o setor tem uma grande ou talvez a maior fatia do PIB brigando com ali com outras indústrias, Verdade. ainda assim ela é, vamos chamar, abandonada, quase que abandonada. Queria que você fizesse uma analogia nesse tipo de indústria. A nossa indústria da área de segurança, da área de automação, a parte dessa indústria o Andrade participa com a empresa que ele atua, e nós somos fabricantes e desenvolvedores. Como é que as nossas empresas que atuam no setor e que vão atender o agro, vou logo casar as situações, vamos aproveitar do Guinato, afinal ele é especialista, a gente aproveita e aprende, né? O que a gente pode fazer para que essa possibilidade de atuação no mercado de automação, tecnologia, segurança voltada ao agro, o que a gente tem que fazer da filosofia Lean para atuar melhor nesse mercado?
Consultoria gratuita. Tá. Eu, de fato, sim, acredito, como os meus amigos Andrade San e Zé San, acredito no grande potencial, né, de aplicação de não só do modelo Lean como referência para a gestão das operações, né, do agronegócio, mas, por exemplo, também com das tecnologias que a gente falou há pouco, né, que estão aqui se oferecendo para nós com profusão. Mas eu entendo que, ou eu quero crer, que nós precisamos sensibilizar os atores nesse métier, né, no agribusiness. Nós temos que identificar quem são os interlocutores formadores de opinião que nos podem oferecer oportunidade de pilotos de sucesso, experiências de sucesso. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que isso é mais um dever de casa para nós, né, de identificar se a gente de fato tem interesse. Eu tenho interesse, a Lean Way Consult tem interesse de atuar e oferecer a ajuda, né, para o agribusiness, mas eu acho que um caminho interessante, Zé San, é nós identificarmos quem pode ser o nosso interlocutor, quem pode estar interessado em escutar e testar, experimentar a implementação não só do modelo Lean como referência para o seu negócio, mas das tecnologias que habilitam muito, alavancam muito o modelo de referência que é mais né, o pão, queijo, o mundo físico, né, da gestão de fluxo, da balanceamento de mão de obra, de monitoramento de eficiência. Esse é o mundo físico do Lean, né? As tecnologias que aí estão, Deus do céu, e não é à toa que nós temos uma plataforma já consolidada, que a gente pode chamava-se anteriormente, originalmente de Indústria 4.0, né? Industry 4.0. Hoje, no Japão, sobretudo, eu tenho ido para lá com esse olhar especificamente dirigido, Lean Industry 4.0, e o pessoal está falando em Lean Industry 5.0, ou seja, indústria Lean 5.0. Já existe um modelo e está sendo levantado na The Woven City, a sociedade entrelaçada, do modelo extrapolando as fronteiras da indústria, que é a Sociedade 5.0, onde essas tecnologias todas estão. Eu li a respeito, Sociedade 5.0. É um Smart Cities. Smart City. Participou também da Smart Cities. A Toyota está construindo uma cidade totalmente isso mesmo. automatizada, totalmente inteligente. Lindo. Exatamente. É a The Woven City, aos pés do Monte Fuji. Deve ser inaugurada final do ano que vem. Eu pretendo estar lá visitando. Muito bom, hein? Mas enfim. Nós vamos indo para uma parte final do nosso programa e eu quero chamar a atenção aqui de que eu ia dar uma puxada na tecnologia, no pega essa visão que a gente sempre faz. Pega a visão dos experts. Mas eu digo assim, puxar para essa parte da tecnologia, a coisa do comportamento, o treinamento, a pessoa que se compromete. A gente vê muito a indústria já aplicando robôs e a gente tem a tendência a achar que tem perda de empregos. Vejo diferente. Mas eu vou deixar pega essa visão para um cara que eu considero que sabe muito dessa coisa Lean, sabe muito dessa coisa de pessoas e de comportamento. Tenho aqui do meu lado o especialista. Pega essa visão, você vai tirar dele. Você. Passei a responsa. Obrigado pela generosidade singular que você tem, meu irmão. Obrigado. Sensei, quando a gente pensa em Lean, lá atrás, começou pós-Segunda Guerra Mundial, né? Taishi Ono bebendo da fonte com os então experts daquela época, né? Então a gente lembra de Demian, Shilhart, né? Que tiveram lá no Plano Marshall, reerguendo o país, né? Um país pós Segunda Guerra Mundial, totalmente destroçado, né? E no Plano Marshall, esses especialistas foram para o Japão para reerguer o país. E aí Taishi Ono começa a beber da fonte desses caras, que eram cientistas ligados à área de qualidade. Mas a gente vê outros caras vindo à margem, né? Então o presidente de honra da Panasonic, que escreveu aquele livro fabuloso, The Path,
o caminho. Verdade. Isso me faz remeter a uma frase que eu ouvi certa vez que diz que o verdadeiro Lean é aquele que toca a mente e o coração da pessoa. Correto. Nesse momento, pega a visão, eu queria ouvir do meu sensei, com todo o respeito, que eu tenho e admiração, Muito obrigado. o que é o verdadeiro Lean e como a pessoa está inserida dentro da filosofia. Puxa vida. O silêncio é a reflexão da responsabilidade, né, de construir a visão com essa profundidade. Mas eu confesso, André de Sena, fantástica questão, fantástica questão. Quando nós reconhecemos, genuinamente reconhecemos, que tudo gira em torno das pessoas e dos relacionamentos entre elas, nós precisamos ter o compromisso, e quando eu digo assim, nós, os envolvidos com a transformação, os agentes de mudança, os agentes de transformação, gestores, líderes, enfim, de que a transformação se faz a partir da cooptação, do engajamento de um exército de pessoas. As organizações são assim. As organizações são pequenas organizações, pequenos grupos, grandes organizações, vários grupos, e é um contingente monstruoso, mas tudo é pessoas, tudo se resume a relacionamentos. Mas a questão chave não é convencer, engajar em executar de acordo com o padrão, engajar-se aos propósitos da companhia, da empresa. Não é só isso. O verdadeiro Lean é aquele que sensibiliza qualquer um em qualquer posição para fazer melhor o que quer que seja dentro, mas sobretudo fora da empresa, de maneira a viver melhor, de maneira a promover ela, aplicando esses conceitos, relacionamentos melhores com os seus interlocutores, a sua família, o seu vizinho, o barbeiro, dono da barbearia, o motorista do Uber. Então, é isso que eu julgo que é o verdadeiro Lean. Você, eu acho que usou uma expressão assim muito cabível nesse momento. Assim. O verdadeiro Lean tem que tocar, tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido, sim. Mas ele tem que falar internamente, ele tem que dar essa mensagem interna, né? De que pensa no melhor para cada um dos envolvidos. Literalmente e genuinamente pensa no melhor para cada um dos envolvidos. Eu acho que é isso, esse é o verdadeiro Lean. Quando a gente percebe que um colaborador engajou-se dentro, né, dos esforços de aprender o que é Lean dentro da organização, qualquer que seja ela, e quando deixa essa organização, continua aplicando, continua com o mindset vivo e aplicando, querendo reproduzir isso para onde quer que ele vá. Minimamente na família dele, né, no núcleo familiar dele, nas relações mais próximas dele, ele vai continuar fazendo isso. Tomara que a próxima organização que eu acolher permita que ele, né, expanda isso. Mas eu acho que é isso, Andrade San. Tem que ser isso. Sensacional, deixou uma mensagem forte no final. Tua pergunta foi fabulosa. Quero agradecer aqui a todo mundo que assistiu a gente, agradecer principalmente ao Guinato que esteve aqui com a gente, com a gentileza de fazer atendimento às nossas perguntas. A gente tentou aprender alguma coisa com ele, tentou fazer umas perguntas mais ou menos, esperamos ter conseguido. Então agradeço muito, nós somos os experts, o melhor programa, o melhor podcast da Escola de Negócios Bootcamp. Eu agradeço todo mundo, passo a palavra para você fazer o fechamento, meu irmão. Muito obrigado. Sensei, minha palavra, meu respeito e meu gesto. Domo arigato, gozaimasu. Com licença. Arigato. Domo. Gosamadeshita. Very well done. Very good job. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Zé San. Muito obrigado, André San. Yara San, que é a nossa
valiosíssima retaguarda. Muito obrigado pelos cuidados técnicos. Muito obrigado a isso. todos vocês. Até próximo. Até a próxima oportunidade. A todos. É breve. Nossa audiência. Valeu, pessoal. Pro alto e Obrigado. avante, galera. Muito obrigado.